Boa noite a todos. Somos alunos do mestrado em Educação Física Escolar do PROEF, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estamos cursando a disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física. E nossa equipe é formada por Everton Freitas, Marcos Girão, Eudes Fernandes, Yericles Carvalho e eu, Caio Wallace. Essa atividade é para formarmos grupos de 4 a 5 participantes, agendar essa reunião online para debater e discutir 3 textos. O primeiro a ser discutido é a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física, uma revisão sistemática. Fazendo só um apurado, o texto ele fala que os professores devem adotar essa metodologia diferenciada, com atividades mais lúdicas, simples e prazerosas, além de focar também com temas transversais, né? Temas atuais. Sabemos que tem vários desafios, e nós estamos no chão da escola, a gente vê muito, a infraestrutura às vezes inadequadas, como sem quadras, algumas superlotações das turmas, até a formação continuada de professor. Então, essa adoção de metodologias diferenciadas que une essa teoria e prática, a chamada praxis, deve ser conduzida para contribuir para ressignificar essa educação física escolar, promovendo a aprendizagem mais criativa e inclusiva. O que é que vocês acham? Caio, pegando esse gancho que você falou da junção da teoria e da prática, né? Uma das coisas que o texto também nos traz é da importância da pesquisa sociocrítica, né, sobre o ensino da educação física. Então, essa necessidade do ensino ele ser voltado justamente para essa reflexão crítica. O texto ele faz uma revisão de diversos artigos sobre esse tema e aponta uma série de coisas. Eu destaquei uma dessas coisas aqui que eu achei muito, muito interessante, muito relevante, né? Que é justamente a necessidade da gente fazer essa educação voltada, né, para o educando, para estimular a reflexão crítica e social do educando, de forma que a gente permita que os educandos eles se tornem mais responsáveis e mais autônomos, né, socialmente mais conscientes. Isso tem muito a ver com o que Paulo Freire aponta na pedagogia da autonomia, por exemplo, etc. Então, achei esse olhar do texto bastante interessante. Uma coisa também que me fez refletir, né, na leitura do artigo foi o seguinte: pensar que, apesar dessas dificuldades, né, que a gente pode enfrentar no nosso dia a dia, né, como o Caio bem falou, como o Girão também já expressou sua opinião, né, é que a limitação física, ela não impede a realização de uma educação física transformadora. Então, independente, né, do que a gente pode ter, a gente, utilizando metodologias diferenciadas, fazendo com que os alunos eles sejam sujeitos ativos, participativos, críticos, a gente consegue passar desse limite físico e fazer com que a aula de educação física ela seja algo que transforme a vida deles, que eles possam levar para o dia a dia deles como algo diferente e não mais do mesmo, sabe? Eu achei bem interessante esse artigo. Pegando o gancho aí da fala de Caio, né? Da contribuição da de Caio e da fala de Girão também, no sentido de a gente trazer uma prática pedagógica transformadora a partir da realidade desse aluno. Eu até anotei aqui como o texto traz a ideia do professor de educação física contribuir com essa reflexão, principalmente no ensino médio, uma reflexão social a partir da realidade que o aluno tem. Então, fazer com que esses estudantes, eles, a partir das nossas aulas, possam refletir sobre o que está acontecendo ali na realidade, e principalmente na comunidade na qual eles moram, né? Então, onde a escola está localizada, onde eles convivem, onde eles jogam, onde eles brincam, e assim vai. Isso, gente. E aí, dando continuidade, né, à fala de vocês, principalmente no que Eric falou, alguns estudos lá que eles encontraram vem trazendo a ideia de fazer esse link, que precisamos abordar questões morais, questões sociais e questões políticas. Então, fazendo essa conexão e essa reflexão entre a realidade que o aluno vive e a sua formação que ele tem dentro da escola.
né? Então, é muito importante essa parte. A partir daí, excelente contribuição de cada um nosso. A partir daí, vamos dar continuidade para o texto 2, que é a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano. Esse texto ele destaca essa importância de novo dessa metodologias inovadoras, lúdicas de educação física, e sempre bate naquela tecla da infraestrutura adequada, e os professores ele tem o quê? Que usar, às vezes, de materiais alternativos, valorizar nossos jogos culturais, valorizar a ludicidade e reforçar a ideia que o professor não é apenas aplicar metodologias prescritas, tem que construir esse diálogo com o aluno, estratégias pedagógicas, para assim tornar o jogo, a ginástica, as práticas corporais de aventura, seus significados em cada um de suas vidas. E aí a gente parte da ideia, né, da gente trazer, né, para as nossas aulas coisas baseadas na realidade, né, da onde a gente está inserido. Não adianta a gente pegar algo totalmente descontextualizado da onde a gente atua e trazer para os estudantes. Pode ser algo que chame a atenção deles? Pode, mas ao mesmo tempo trazer algo que aquilo que eles geralmente ou estão ambientalizados e trazer de uma forma diferente vão fazer que chame mais a atenção deles, né? E isso também, né, valorizando, de certa forma, o nosso trabalho docente. Né, quando a gente consegue fazer isso, unir isso e a outra coisa, a gente vai conseguir a finalidade educativa do processo de ensino-aprendizagem e a participação mais ativa dos estudantes. Gente, esse texto, ele me chamou a atenção para algo que eu já meio que percebia, mas aí faltava um embasamento melhor, como por exemplo, esse texto. O que acontece? Quando ele fala de formação dos professores no Brasil, ele começa a perceber uma dissociação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. É como se parte das graduações, geralmente o pessoal de pedagogia, sabe muito da metodologia do ensino, sabe muito da didática do ensino, sabe muito da parte pedagógica, e aí ele chama esse conhecimento de conhecimento pedagógico, mas, em contrapartida, fica uma falta no conhecimento disciplinar, no que é próprio, do que é específico das disciplinas. E aí o artigo vai trazer que nós, professores de educação física, de ciência, de arte, de português, de matemática, temos um olhar mais disciplinar, no entanto, falta aquele conhecimento pedagógico na hora de colocar em prática. E o pessoal da pedagogia vai justamente no caminho contrário. Tem esse olhar mais pedagógico, mas falta um pouco essa formação disciplinar mais específica. Perfeito. Eu acho que essa fala de Wildes, ela resume muito bem o texto de Libânio, né? Basicamente centrado nessa discussão. E aí eu acho que um ponto relevante para a gente destacar é a importância dessa formação de professores ser continuada, né? Não só se resumir a formação inicial, né? Mas existir uma formação continuada e que seja uma formação continuada de qualidade. E eu acho que o próprio PROEF, ele se constitui enquanto essa possibilidade de formação continuada de qualidade, né? De aprendizado desses conhecimentos que nos faltam, né? Que seria justamente o domínio desses conhecimentos pedagógicos, né? Desses conhecimentos pedagógicos didáticos, digamos assim, que é a gente poder ter esse acervo, né, de saberes e habilidades para nos tornarmos mais competentes em ensinar os conteúdos, né? É justamente o que Libânio chamou de conhecimento pedagógico, como eu desapontou. Já pegando um pouco de tudo que vocês falaram, né, resumiram bem o texto, mas eu queria trazer que é aquela ideia da prática da reflexão, né, sobre o pedagógico, a partir de como está a nossa prática pedagógica. Compreendendo também, né, retiro lá do texto, que o professor ele deve dominar não só o que, mas também como e porquê da prática pedagógica, de tal conteúdo, do trato de tal temática. Então, um texto aí bastante interessante para a nossa formação pedagógica. Também tive a mesma reflexão que Marcos, pensando também o poder e a contribuição que o PROEF traz para a nossa prática pedagógica, não só no trato pedagógico em si,
mais no embasamento teórico, né? Que o programa traz para nós enquanto profissionais de educação física. E uma coisa, né, a gente vai acabar unindo tanto a parte teórica quanto a prática, né, no ProF, né? É um detalhe que muitas vezes o acadêmico, o mestrado acadêmico, ele se limita um pouco, né? Porque parte de um pressuposto, mas a gente vai pegar esse pressuposto e aplicar, né? Então, isso aí é o que deixa o mestrado como um tipo de formação continuada muito relevante para a nossa formação. Inclusive, aproveitando rapidamente essa tua fala, Everton, o texto 1, ele remete a gente justamente sobre a importância até da pesquisação, né? Como uma das ferramentas que a gente pode utilizar ali. E o ProF é justamente, proeminentemente, né, as pesquisas do ProF são justamente pesquisação. Então, é extremamente relevante essa prática e a gente está dentro desse contexto, né, desse cenário. Excelente. Para finalizar, o texto 3 são finalidades educativas escolares e escola socialmente justa, abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. É onde esse artigo ele parte do materialismo histórico dialético e o pensamento de Vygotsky e Davidoff. Acho que é assim, porque deve ser primo dele, né? Defendendo que a educação escolar deve promover... Continua, Caio. Segue, Caio. Certo. Vai, segue. Vai, Girão, dale. Então vamos lá, vai, Girão. Vou seguindo daqui. O texto 3 é finalidades educativas escolares e escola socialmente justa, né, de Libânio e de Eliane Silva. E aí o texto, ele, basicamente, o que eu anotei aqui de relevante é a relação que o texto traz justamente entre uma escola que seja socialmente justa, uma escola que atenda à diversidade cultural, né? E eu até registrei aqui a fala de Éricles quando a gente discutiu o primeiro texto, onde ele fala justamente sobre a busca do professor pela realidade do estudante. Isso está muito claro para mim nesse texto de Libânio e da Eliane Silva, né, quando eles apontam justamente que atender a essa diversidade sociocultural é considerar as diferentes realidades escolares. Só para a gente ter uma noção básica aqui, é completamente diferente o professor Eudes, que atua numa realidade de cultura canavieira, né, muito mais próxima, e o professor Everton, que atua numa comunidade periférica, né, urbana do centro do Recife, por exemplo. Então, isso é respeitar e atender e considerar essas diferentes realidades escolares. Pegando essa tua fala, né? A partir dessa realidade, eu anotei aqui alguns pontos importantes, né? Um elo que faz com a tua fala é a respeito da diversidade social. Então, se eu conheço a realidade do meu estudante, a realidade da minha escola, eu tenho que trazer para a minha prática pedagógica o respeito a essa diversidade social e a valorização também no processo pedagógico. E entender que, uma frase que tem lá no texto que eu achei bem interessante, foi entender o processo educacional. A gente debate muito isso nas aulas, seja na minha formação, debate muito, quando a gente chega ao ProF, a gente debate muito sobre o processo pedagógico como uma não transmissão do conhecimento. Então, não é um processo de transmissão. Então, o professor está ali como mediador, tá? Ele está ali como quem a gente discutiu até na disciplina com Érica, quem estava na última aula, sobre ele é o mediador, ele é quem conhece mais, é ele quem tem a apropriação pedagógica e de conteúdo ali, mas ele está no processo de direcionamento. Então, é entender que ele não está acima do estudante nesse processo didático pedagógico. E nesse processo, rapidinho, Eudes, desse trato pedagógico, né, da não transmissão, é um processo que vai facilitar o que o texto tem lá como a formação de cidadãos críticos, né, cidadãos críticos. Então, a gente vai favorecer que o aluno esteja mais participativo ao processo pedagógico e que, a partir dessa